O Aguinaldo era morador de Ribeirão Pires. Ele trabalhava na Volkswagen e tinha o cargo de técnico. E já há muito tempo. Era uma pessoa casada, mas naquele período que começaram a ocorrer os crimes, ele acabou se separando da mulher. O Aguinaldo não tinha passagem pela polícia. A vida pregressa dele era boa. Eu fui convidado pelo Luiz Carlos do Carmo, que ele tinha um caso que estava acontecendo em Ribeirão Pires, que eram assassinatos em série, e havia um suspeito. Mas esse suspeito não falava. É claro, ele não contava, estava difícil de conseguir elementos para ligá-lo ao delito. Ele se mostrou ser uma pessoa fria, o interrogatório dele, né? E com falta de remorso. Ele não tinha remorso pelo que tinha acontecido com as vítimas. Mesmo sendo mostrado para ele no interrogatório, que foi conduzido pelo Dr. Luiz Carlos, as provas, os laudos, as fotografias dos locais onde os corpos foram encontrados, a todo momento ele negou a autoria dos crimes, mas ele se mostrou uma pessoa muito fria e sem nenhum remorso. Ele não se chocava com aquilo. Qualquer pessoa normal olhar aquilo e iria se chocar. Ou ia ter uma expressão de repúdia, né? Como se tivesse mostrado uma foto de um ambiente normal para ele. Isso me chamou muita atenção. Muito bem, eu achei interessante essa postura, porque é uma das atividades da psiquiatria forense. Agora, o que o perfil psicológico leva a pessoa? Ele não diz, este é o culpado. Isso ele não consegue dizer, e nem deve, que é muito perigoso. Mas ele consegue dizer, este não é o culpado. Por exemplo, uma pessoa que tem psicose maníaco-depressiva, ela não estupra, mas ela pode assassinar e se suicidar. Uma pessoa normal não mata a mulher com características de crime por ciúmes, mas o alcoolista sim. Então, eu costumo dizer o seguinte, todo crime, sem exceção, ele é uma fotografia exata e em cores do comportamento do indivíduo. Se nós soubermos ler essa fotografia, nós vamos ter um comportamento. E quem tem comportamento tem também dados do psiquismo. Quem manda no comportamento é o psiquismo. Pois bem, dentro desse espírito, eu tinha o doutor Luiz Carlos do Carmo, ele tinha um inquérito muito bem feito, uma série de elementos e um suspeito. Então eu fui examinar esse suspeito que negava peremptoriamente que tivesse sido ele o autor daqueles crimes. Bom, pois bem, analisando psicologicamente esse indivíduo, apareceram vários sinais e sintomas que colocavam ele, digamos, na mesma via de mão dupla com aquele delito. Então, ele não aparentava ter algum problema mental. Né? Ele agia como se estivesse falando de uma mesa. Por isso que eu digo que ele era frio. O que acontece é o seguinte, a lei para ele não existe. Não falo de lei no sentido legal, tá? Falo lei no sentido de proibições, limites. Então ele não consegue olhar o outro como sujeito, que tem seus desejos, suas vontades, seus limites. O outro é um objeto. Então, a mulher estava lá. Qual o problema? Tá? Ela estava lá, eu fui e fiz. Quer dizer, ele não consegue se colocar no lugar daquela pessoa e entender os efeitos que essa experiência pode trazer para ela. Tá? Porque para ele é o seguinte, não tem lei. Né? Ela estava ali, então não existe um limite, uma capacidade de exercer empatia. Então, uma das características do abusador
É isso. A outra é uma necessidade, né, de satisfazer os desejos sexuais de uma maneira muito rápida, né? Então, sem critérios, sem nada. Então, o desejo dele se sobrepõe sobre o outro. Então, por isso que o outro é tratado como um objeto, né? Isso que é traumático para a criança, para o adolescente e para um adulto, né? Ele sair da condição de pessoa e virar simplesmente um objeto. O Aguinaldo, o perfil dele, que nós conseguimos esclarecer junto às testemunhas, os amigos dele, era uma pessoa que, quando via uma mulher, ele se modificava. Testemunhas, colegas e amigos que nós conversamos, deu esse depoimento. Ele tinha um transtorno quando via mulher. Ele não poderia nunca ser excluído. Eram alguns sinais e sintomas clínicos que mostravam a grande possibilidade daquele indivíduo ser, ainda que negasse, ser o autor daqueles delitos. Eu me lembro de alguns elementos, como, por exemplo, os delitos que ele praticou eram delitos sexuais. Com as vítimas, elas eram abusadas. E claro que, então, se esperaria, no exame desse suspeito ou desse possível autor, algo de deformação sexual. E ele, neste exame que ele se submeteu, ainda que ele negasse os delitos, muitos fatos de desordem sexual apareceram. Por exemplo, ele tinha abusado da filha. Conversando com a esposa do Aguinaldo, ela disse que, tempos atrás, o Aguinaldo teria tentado, investido contra a sua filha mais nova. E justamente ela falou que ele começou a fazer um tratamento psiquiátrico. Nós estivemos levantando os prontuários médicos, o diagnóstico foi ansiedade descontrolada, que poderia levá-lo à violência sexual contra a criança. Na ocasião dos fatos que ocorreu isso, a mãe dela não quis fazer nenhum boletim de ocorrência, mas determinou que ele fizesse um tratamento. E ele conscientemente iniciou a fazer esse tratamento. Ele abandonou esse tratamento logo depois que iniciou. A filha negava, mas era inconteste por outros depoimentos. Ele também negava que tivesse abusado da filha, mas quando arguído com mais, digamos, de outras formas, por vias colaterais, ele respondeu, por exemplo, no momento que tem o pai passar a mão na filha. Para ele, este não era uma ruptura de valores éticos e morais. Ele aceitava isso. Tem uma testemunha que foi a namorada do Aguinaldo, que diz que ele não conseguia ejacular. Naquele período, essa namorada dele confessou que ele ficava excitado, mas não conseguia ejacular. Isso causava um transtorno muito grande para ele. Ele queimava as vítimas com cigarro. Algumas vítimas apareceram queimadas. É uma perversão mórbida. É a maldade pela maldade.